Boa noite. Nós estamos iniciando mais um culto na IPI Bom Jesus. É um culto diferente, porque ele é um culto virtual, mas assim mesmo é um culto. Estamos separados fisicamente, mas nosso coração está junto e Deus está nos abençoando. Gostaria então de começar esse momento com a leitura de Salmo 127, de uma oração e em seguida cantar uma música. Vou pedir para que o Cacá nos oriente nessa leitura. Amém? Boa noite, pessoal. Eu peço licença para entrar nas casas de vocês e eu gostaria de ler com vocês hoje um salmo. É o Salmo 127. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois Deus é quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Gente, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai de bondade, nós te louvamos porque o Senhor está conosco nessa batalha, meu Deus. Nós te louvamos e te adoramos porque sem o Senhor nós não conseguiríamos passar por essa tribulação. Pai amado, nós te amamos e te adoramos porque o Senhor está dentro das nossas casas, para que juntos possamos enfrentar esse vírus que está nos deixando longe das pessoas que amamos, longe fisicamente, mas com os nossos pensamentos todos reunidos. Pai querido, Pai de bondade, nós te adoramos porque seu é o reino e é seu o caminho. Nós estamos dispostos, Pai, a tudo para estar do teu lado. Em nome de Jesus, nós te amamos e te adoramos e te agradecemos, Deus. Amém.
Vamos agora estudar a palavra de Deus e eu gostaria que nós iniciássemos uma série chamada Vida Vitoriosa. O objetivo dessa série é abordar a vida vitoriosa de Cristo e como nós podemos ser vitoriosos nele, apesar de estar vivendo em tempos aí de incertezas e sofrimento. Eu gostaria de, primeiro de tudo, fazer uma afirmação. O mundo que nós vivemos nunca mais vai ser o mesmo. Isso não sou eu que estou dizendo, são especialistas, são analistas. Eles estão nos fazendo perceber que todas as relações, todo mundo que nós conhecíamos até então, eles vão ser diferentes. As relações humanas tendem a mudar. Talvez algumas coisas para melhor, outras para pior. Talvez as famílias queiram viver mais unidos, talvez nós nos preocupemos mais uns com os outros, mas também, de outra forma, existe uma probabilidade das desigualdades sociais serem maiores. Existe a chance de alguém que tem mais poder acabar sufocando o que tem menos. Nós também, gente, temos a questão da tecnologia. Ela, por um lado, ela vai trazer avanços, vai trazer conexões, vai trazer benefícios, mas, por outro lado, também ela pode trazer manipulações, ela pode se infiltrar na vida das pessoas de forma que a separação entre classes, entre grupos, se torne mais evidente. Gente, o fato é que nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos os desdobramentos. E o que eu quero tratar nessa série é que, independente do desdobramento, nós, como cristãos, temos que aprender a viver nesse mundo. Nós temos que olhar para ele, para essa realidade que vem aí à nossa frente, com fé, esperança e amor. Essa série, então, vai tratar de 4 sinais ou de 4 arestas que vão guiar essa nossa vida vitoriosa, ou essa nossa vida em Cristo que nos torna vitoriosos. E eu gostaria de olhar para Cristo, especialmente para Cristo. Então, a primeira delas é a crucificação, que nós vamos trabalhar, depois nós vamos trabalhar a ressurreição, depois a perspectiva da eternidade, e por fim, o Pierre vai nos ajudar aí, falando conosco sobre compromisso. Ok? Então, eu convido você a hoje caminhar comigo com a palavra sobre crucificação. E o texto que eu vou usar é o texto de Gálatas, no capítulo 6, versos 14 e 15. O texto da Bíblia diz assim: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, ou ser nova criação, segundo algumas traduções. O título dessa mensagem é a glória da cruz de Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui? Gente, Paulo essencialmente, ele está dizendo que você apenas será uma pessoa vitoriosa, você apenas será uma pessoa completa, uma nova criação, se você aprender a se gloriar na cruz de Cristo. E o que significa isso de maneira bem prática? Olha, gloriar-se na cruz de Cristo significa dizer que não importa qual tempo que eu e você vamos viver, ou que estamos vivendo, a cruz, ela continua sendo o centro da nossa vida. E não só apenas da nossa vida, o centro do mundo inteiro. É ela que nos fortalece, é olhar para a cruz que nos dá esperança. É nela, é na cruz que nós vamos construir a nossa identidade e o sentido de vida. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse raciocínio. Quando Deus criou o mundo, os seres humanos, o que ele disse? Ele disse assim, eis que tudo era bom, mas a humanidade se corrompeu, ela se afastou do único e verdadeiro Deus, ela se perdeu. A consequência, a gente está aí, a consequência é o mal espalhado no meio da humanidade.
Apesar disso, Deus não ficou indiferente. Ele elaborou um plano de resgate, teve início com Abraão e o povo de Israel, mas o clímax desse plano de resgate está em Jesus Cristo e na cruz. Na cruz é o centro desse plano de resgate e nela o Messias leva sobre si os pecados da humanidade. Ele leva sobre si o mal e ele derrota o mal, ele vence a morte e ressuscita e se faz daí rei sobre tudo e sobre todos. A partir da cruz, um novo mundo acontece, um novo mundo se descortina diante de nós. E como diz N.T. Wright, este é o dia em que a revolução começou, em que um novo mundo foi disposto diante de tudo e de todos. E ela, por isso, tem impacto na nossa vida particular e tem impacto também no mundo inteiro. Gente, na cruz o mundo nunca mais foi o mesmo. E nunca mais vai ser. A epidemia pode mudar o mundo, como conhecemos, mas a influência dessa epidemia, ela tende a passar. Ela vai direcionar o mundo, mas ela passa. Agora, a cruz, ela é diferente, ela marcou uma mudança definitiva no mundo. O mundo vira a esquina com a cruz, porque nela nós olhamos para um projeto que se iniciou em Jesus, mas vai se concretizar com a sua volta. Quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos que Deus ama o mundo e salva o mundo e resgata o mundo do seu mal. Qual é o problema? Qual é o problema, o grande problema? Tem muita gente que não entende a cruz. Na prática, não se conecta a vergonha da cruz, o sofrimento da cruz, a luta, a agonia da cruz com a vitória. As pessoas muitas vezes não compreendem que a coroa de espinhos e a coroa real são a mesma realidade. Muitas vezes o que é? A vitória está ligado apenas com o sentir-se bem, com o fato das coisas darem certo. Olha, eu vou te dar um exemplo na Bíblia com relação a isso. Observe Mateus 16. Vocês lembram quando Jesus perguntou para Pedro, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, você é Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou feliz com a resposta. E ele disse, Pedro, isso foi uma revelação de Deus, carne e sangue não ensinam isso a você. Então Jesus imediatamente começou a falar sobre o quê? Falar sobre a cruz. Jesus começou a ensinar que ele tinha que ir para Jerusalém, que ele tinha que sofrer, ser torturado, ser morto e ressuscitar. Ele falou do quê? Ele falou da cruz. Imediatamente Pedro começou a ficar muito decepcionado com isso e ele até repreendeu Jesus. Perceba isso, no começo, Pedro disse, você é o Filho de Deus, isso é muito bom, você é um grande mestre, você é o Messias, tudo é maravilhoso. Mas assim que Jesus começou a falar sobre a cruz mesmo, sobre o sentido real da cruz, Pedro disse, não, peraí, espera um minutinho, eu não quis dizer isso. Sobre o que você estava falando mesmo? Então Pedro começou a repreender Jesus. E agora, aí que está a história, prestem atenção nisso, vocês lembram o que Jesus disse? Ele não disse simplesmente, afaste-se de mim, Pedro. O que foi que Jesus disse então? Afaste-se de mim, Satanás. Você sabe por quê? Porque quando você compreende a cruz de maneira errada, você está nas garras de Satanás. Você está ajudando Satanás. Você é o missionário dele e não de Jesus. Uau, hein? Que verdade! Na verdade, Jesus quis dizer algo assim, ó, Pedro, eu não posso lidar com você até que você compreenda a cruz de maneira correta. Senão você fará o desejo de Satanás. Gente, isso é muito, muito importante. A cruz não é a vitória do mundo, a cruz é a vitória de Deus sobre o mal, apesar dele ainda estar presente no mundo. A igreja, portanto, ela é chamada para implementar essa vitória em meio às dores e calamidades do mundo, do mesmo modo que Cristo fez.
através do amor e da graça. A epidemia, portanto, ela não é lugar de medo e de desesperança para nós. Para quem tem a cruz, é tempo e espaço de missão. É tempo de anunciar a vitória da cruz com atos e palavras. Nós temos muitas maneiras criativas de fazer isso, compartilhar recursos, cuidado, apontar para o reino de Deus em meio à dor, viver e testemunhar a salvação de Cristo. Nós temos uma infinidade de coisas a fazer, mas perceba que no desenvolver de tudo é o que Jesus disse quando ele diz: quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. Ou seja, tome o sofrimento, mas tome a graça, o amor autodoador e aguarde a ressurreição, onde vão ser feitas novas todas as coisas. Gostaria de finalizar, portanto, usando uma figura para explicar o que significa se gloriar em Deus. E a figura é muito simples, ela chama-se aplauso. Sim, gloriar na cruz significa buscar o aplauso de Deus por causa de Cristo. Se nós vemos lá em Romanos 2, 29, diz assim: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Louvor aqui tem a ideia de aplauso, tem a ideia de algo que Deus faz por você. O que acontece, gente, quando você está em Cristo, quando você absorve a cruz na tua vida, Deus não olha para você e vê o teu pecado, e vê que você talvez seja mais parte do problema do que da solução do mundo. Ele não vê as suas falhas, ele vê Jesus. E ele aplaude, ele diria: eis aí, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Se gloriar na cruz, portanto, é reconhecer que finalmente existem apenas dois pares de olhos no universo inteiro, cuja opinião importa, que é Deus. E ele vê em você uma absoluta beleza, ele percebe em você algo totalmente novo. Ele te ama como você é e não como você deveria ser. Quando ele olha para você, é como se ele colocasse um óculos, e nesse óculos as lentes estão repletas de sangue, o sangue de Jesus. E quando ele olha para você, ele olha aquilo que Jesus fez. Jesus te substitui, a cruz substitui a nossa vida, porque ele morre a morte que nós merecíamos no nosso lugar. O sentido da vida, então, não são as circunstâncias externas. O sentido da vida é aquilo que Jesus fez por nós. Não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que está diante de nós. O sentido da vida é Cristo e Ele te habilita a viver uma vida totalmente nova, a viver sem amor ao dinheiro, a viver não dependente do amor romântico, onde uma crítica não te destrói. O aplauso de Deus você tem, porque Cristo está em você. E isso foi conquistado pela cruz, não por algo que você tenha feito. Então você percebe que quando você se gloria na cruz, quando você faz dela o centro da tua vida, a libertação e a salvação acontecem na tua vida. Eu concluo dizendo o seguinte: o mundo nunca mais será o mesmo, mas nós temos condições de viver realmente como seres vitoriosos, porque, como diz o reverendo Cássio, da primeira IPI de Campinas, a nossa identidade, o nosso propósito e o nosso destino estão em Cristo, e isso nos basta. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, eu peço em nome de Jesus que Tu nos guie em uma nova e viva esperança.
Sabemos que os tempos são maus diante de nós, mas sabemos que se nós olharmos para a cruz e nos gloriarmos nela, uma nova realidade se descortina diante de nós. Obrigado pelo teu amor e por tu ter feito tudo isso, Senhor, e por tu ter, Senhor, nos dado uma nova vida em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Senhor, realmente do fundo do meu coração, porque sem ti nós nada podemos fazer. Louvamos e te agradecemos. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus? Pai querido, Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por Tuas misericórdias, por Tua infinita bondade, por estar sempre presente em nossas vidas nos momentos em que nós necessitamos do Senhor. Pai querido, nós depositamos em Ti toda a nossa esperança, depositamos em Ti, ó Pai, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos traz alegria, tudo aquilo que nos traz tristezas, nós depositamos no Seu altar, Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti que esteja abençoando cada integrante desta comunidade, ó Deus. Cada integrante do Teu povo, ó Pai, nessa cidade, no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo, Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando forças a cada um de nós, cada um dos cristãos, que possam ter a certeza, ó Deus, que o Senhor está presente em todos esses momentos. Pai querido, nós clamamos a Ti, intercedemos para que o Senhor esteja sempre nos dando alegria, nos reforçando, ó Pai, essa necessidade de sabermos que o Senhor é Deus, sabermos que o Senhor está conosco, seja qual for a circunstância. Pai querido, somos gratos a Ti por tudo, somos gratos a Ti por Tua presença nas nossas vidas. No nome santo de Jesus é que nós oramos ao Senhor e pedimos que Tu estejas, ó Pai, agindo na nossa vida, para que a cada dia nós possamos sentir mais a Tua presença, que nós possamos sentir mais o Teu amor e que possamos, ó Deus, transmitir esse amor onde quer que estejamos, no nosso seio familiar, no nosso seio como igreja, que possamos sempre ter isso em mente, ó Pai, o amor que vem de Ti, que nós possamos sempre estar compartilhando. Pai amado, no nome de Jesus nós clamamos, abençoa-nos e guarda-nos. Amém, Senhor. Vamos encerrar então esse momento invocando a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito
de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Que onde você estiver, você seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém.